Tudo bom, pessoal? Aqui é o Túlio, da Segurança do Trabalho, né? Vamos conversar um pouquinho hoje aí sobre acidente de trabalho, NR32 e alguns conceitos básicos. Esse vídeo aula eu coloco também para o pessoal do administrativo, só para a gente tem essa obrigatoriedade, como todos estão no hospital, a ideia é que todos tenham uma noção da NR32, né, que é a nossa norma do Ministério do Trabalho que regulamenta o trabalho em hospitais, e também tem uma noção do panorama de acidentes, né, estatística de acidentes, etc. Então vamos lá. Uma primeira questão importante, pessoal, é que acidentes em hospitais, né, diferente de outros tipos de atividades, né, como construção civil, por exemplo, né, ou quem mexe com energia elétrica, os acidentes em hospitais eles ocorrem com maior probabilidade, né, só que em geral tem uma gravidade menor, né, por exemplo, a pessoa se perfurando, né, o volume de perfurações que a gente tem, né, ao longo de todo um ano é grande, mas em geral são acidentes que não geram perda de tempo ou morte, né? Diferente de construção civil. No caso de construção civil, por exemplo, quando acontece um acidente, em geral a pessoa se machuca muito, né? Muito gravemente. E no caso de hospitais, em geral a gente tem acidentes que não geram essa gravidade toda, né? Essa alta gravidade, mas a gente tem uma ocorrência muito grande, né? E podem vir a gerar alguma gravidade se a pessoa, por exemplo, né, se acidentar com um pérfuro cortante e vir a adquirir um HIV, uma hepatite B, etc. Né? Então a gente tem essa primeira, comparativamente, essa primeira diferença entre os acidentes em hospitais. Então, assim, para falar do tipo de acidentes que a gente tem aqui, né, do volume de acidentes, a gente, né, como eu já mostrei em outras apresentações anteriores, até o ano de 2020, né, a gente tinha tido. A última apresentação, na verdade, eu tinha mostrado até o ano de 2019, né, quando a gente tinha tido 35 acidentes. No ano passado a gente teve 37 acidentes, um pouquinho mais, né? E com toda a questão do Covid, nós tivemos 42 CATs, né? De Covid. Lembrando que todos que tiveram Covid é importante que venham a segurança do trabalho para a gente fazer essa investigação de acidente. Um outro ponto importante também é que não só porque a pessoa adquiriu Covid necessariamente é aberta a CAT, né? A gente vê aqui teve 42 aberturas no ano passado, esse ano já tivemos 4 e 27 acidentes. É, então, assim, a abertura da CAT está condicionada ao nexo causal. Né? Então, vamos supor, a pessoa trabalha num ambiente, um exemplo absurdo aqui, né? A pessoa trabalha num ambiente administrativo, no hospital, né, no HU, e trabalha a pessoa também é técnica em enfermagem e trabalha no ambiente Covid na Santa Casa, por exemplo. Né? Então, aí a pessoa pegou Covid. Então, assim, como é que a gente pode provar que isso foi adquirido no HU e não na Santa Casa, entende? Então, assim, é necessário esse nexo causal entre o tipo de doença que a pessoa tem e o trabalho que ela realiza, e estabelecido esse nexo é aberta a CAT, né? Ou seja, é formalizado que aquilo foi de fato um acidente de trabalho. O que eu quero dizer é o seguinte: não necessariamente porque a pessoa pegou Covid, ela teve um acidente de trabalho. Né? Então, isso tem que ser investigado para se avaliar os outros vínculos que a pessoa teve, se a pessoa conviveu com uma pessoa em casa com Covid, se ela viajou para países ou locais onde a situação estava bem pior do que aqui, por exemplo. Entendeu? Então, tudo isso vai é, fazer com que a análise diferencie de caso a caso. Né? Então, nossa situação de 2020 foi essa, né? Tivemos 37 casos de acidente e 42 casos de Covid, e esse ano 27 casos de acidente até o mês passado, né? E 4 casos de Covid abertos, aí, né? Que houve esse nexo causal do trabalho do profissional com a aquisição da doença. Né? Muitos casos de acidente que a gente teve em 2020, 2021, como eu vou mostrar mais adiante, foram em função de queda. Né? Acho que eu vou até mostrar aqui já em 2021 principalmente. Né? Em 2020 a gente teve um quantitativo bem parecido com outros anos, né? A não ser 2018, mas em 2021 a gente teve um quantitativo de casos de queda no hospital muito grande. Né? E por isso que eu falei no início que é uma apresentação que eu passo também para o pessoal administrativo, porque a maior parte desses acidentes aqui foram no estacionamento. Né? E esse ano a gente teve a a maravilha da gente conseguir a reestruturação do estacionamento. Então, assim, a gente tinha tido muitos casos de acidentes lá, de queda, né? E agora com esse recapeamento do estacionamento, já desde que recapeou, apesar de ter pouco tempo, né, a gente já não teve nenhum problema mais de acidente. Estava tendo direto esse ano, né, devido aos muitos buracos que a gente tinha em toda a área de estacionamento do hospital. Então, nesse ano, né, de 2020, 2021, permanecem os acidentes com agulha como os que mais ocorrem,
né, seguido de projeção de material biológico. Não nesse ano, nesse último ano a gente, por enquanto, né, teve até mais quedas do que acidentes como projeção de material biológico, né? Como eu falei, foi um item bem importante e daí a importância desse recapeamento. Mas eu acho que até o final do ano a gente ainda vai ter muitos casos, né, de projeção de material biológico. Por isso que eu já reforço, né, a importância de se usar óculos de segurança, né, que a gente não vê o pessoal usando muito nas enfermarias. Então, como eu falei, né, a questão da queda, e aqui eu acho que entrou muito também no trajeto, né, no trajeto até o hospital. Esses acidentes que aconteceram em 2020 também vieram dessa questão do recapeamento no hospital, da falta do recapeamento, na verdade, né. Então, como eu falei, a maior parte dos acidentes, né, foram com agulha e material pérfuro cortante, né. E em geral, quais são as grandes recomendações para evitar esse tipo de acidente? Não reencapar agulhas, né, de forma alguma, nesses momentos que a gente pode acabar se acidentando. Ainda vemos muitos casos de descarte irregular de pérfuro cortante, né. Isso aqui foi um caso que a gente tirou foto há pouco tempo, de uma caixa com pérfuro cortantes dessa forma. Então, assim, importante, né, que as chefias dos setores orientem, né, os próprios profissionais saibam dessa questão e façam a coleta da caixa, o fechamento da caixa antes que ela chegue nesse ponto, né, porque é nesse tipo de situação que ocorrem acidentes. Também avaliar se a estatura do pessoal daquele setor, se as caixas estão compatíveis com aquela estatura, né, que a pessoa consegue enxergar o bocal, consegue fazer esse descarte de forma correta. Um outro item, né, questão do uso não adequado de lâminas de bisturi. A gente tem muitos casos ainda de pessoal improvisando com o bisturi para poder cortar esparadrapos, dentre outros itens. Então, assim, é importante que não se utilize bisturi para essa finalidade, né? A gente já teve muitos casos de acidente por causa disso. Então, assim, deixe sempre uma tesoura, né, no setor para poder fazer esse corte. E um outro ponto importante também é a questão do descarte, né? Descartar os perfluorocortantes sempre nas caixas destinadas para esse fim e não no resíduo. A gente já teve casos também esse ano de pessoa da limpeza se acidentando é, ao retirar lixo, né? Então, assim, no meio de um lixo que não era para ter o perfluorocortante, a pessoa se acidentou. Um outro item, como eu falei, né, que a gente ainda provavelmente vai ter um pouco mais de acidentes desse tipo esse ano, ou espero que não tenhamos, né, é a questão da projeção de material biológico, né? A gente teve aqui alguns exemplos. Daí a importância, né, de se usar o equipamento de proteção adequado, né, que o profissional usando o óculos de proteção. Então é muito importante que você sempre utilize, né, os óculos de proteção quando for fazer qualquer tipo de intervenção no paciente que haja a chance de projeção de material biológico, né. Um outro item também, o uso de calçado fechado, né. A gente tem entregado os calçados, né. Recentemente, quando eu gravo esse vídeo, agora em setembro de 2021, a gente teve uma nova remessa de calçados, então quem não tiver ainda pode retirar com a gente. E calçados que sempre não deixam o dorso do pé à mostra, né? Como nesse caso aqui. Esse tipo de calçado não é adequado, não deve ser utilizado em ambiente hospitalar, né? Por quê? Uma seringa pode cair e machucar a pessoa, né? Assim como material biológico. A pessoa pode ter uma feridinha aqui, né? E correr esse risco, né? Ter que tomar antirretroviral, etc. Então, daí essa importância. Dentre os setores que mais se acidentam, né, a gente tem ainda em 2020, 2021 o PAN como o campeão, seguido aí no ano de 2020 da UCO e no ano de 2021 o UCO Clínica Médica estão equiparados até o momento, né? Então são setores, o PAN acho que foi o vencedor aqui todos os anos desde 2015, né? O nosso vencedor de casos de acidente, né? Também é um setor que a gente tem a maior parte do número de funcionários, né? Comparado às outras enfermarias, mas ainda assim reforça-se a importância de dar atenção nesses setores, né? PAN, clínica médica, UCO, CTI, CC1, centro cirúrgico, né? São setores onde a gente tem que ter essa atenção maior devido ao número de acidentes que a gente já teve lá. E os profissionais que mais se acidentam também nunca é uma é algo novo, né, uma novidade, que os técnicos em enfermagem são aqueles que mais se acidentam. Em 2018 a gente teve enfermeiros se acidentando mais, mas foi um caso isolado. E no mais, até o momento, técnico de enfermagem, né, são também um quantitativo maior, que estão na ponta do atendimento, acabam se acidentando mais em função disso, né. Seguidos aí de enfermeiros, médicos, né, fisioterapeutas, em alguns casos aqui, engenheiros, técnicos em laboratório. Um outro levantamento também que a gente realizou nesse ano foi a questão dos custos dos acidentes, né.
o custo que a gente tem com os acidentes, por exemplo, com o material biológico, né? Muitas vezes a pessoa tem que tomar antirretroviral, tem um atendimento na segurança do trabalho, tem atendimento no PAN, tem atendimento no hospital dia. Então, assim, tudo isso envolve custos de tempo de profissionais que estão realizando esses atendimentos e muitas vezes até de medicamentos, né? Então, a gente fez esse levantamento, né? O custo total até o momento de todos os acidentes que a gente teve até hoje, né? De 2015 até 2021, principalmente em 2020, porque como a gente teve o Covid, e o Covid gera um certo tempo de afastamento do profissional, né? Então a gente tem também esse custo, né, do profissional afastado, recebendo e não trabalhando. Então por isso que a gente teve 2020 como aí um custo de quase R$ 200 mil, né? Mas assim, ou seja, quase metade do nosso custo total. Mas o que a gente viu foi que de 2015 a 2021, né, desde que a EBSER entrou, o que a gente percebe aí de custo dos acidentes de trabalho é de R$ 412 mil, né? Aproximadamente, um levantamento estimado aí, mas é interessante para a gente ver o quanto esses acidentes que ocorrem no hospital geram de custos, né, para o orçamento. Então, assim, daí a importância da gente, né, esse é o menor dos problemas, digamos assim, né, o maior dos problemas é a nossa saúde, mas a gente tem ainda essa questão financeira que envolve os acidentes, né. Um outro ponto aqui, né, que eu também fiz esse levantamento com as nossas investigações de acidente, é a parte do corpo mais atingida, né. O primeiro lugar é a mão, né, a maior parte dos acidentes atingem a mão. Em segundo lugar, o rosto, né. Então, como eu falei, por isso que é muito importante o uso de máscara, óculos, quando necessário, protetor facial, né? E nas mãos, né, o dedo mais afetado é o dedo indicador, né, seguido do polegar, muitas vezes o dorso da mão, né, e esse dedo, né, como um quarto lugar aí, né, dos mais acidentados, né? A gente vê que os nossos últimos dois dedos aqui, como não tem muito esse tato de fazer as aplicações, etc., não costumam ser pontos onde ocorrem acidentes. Uma outra análise também que eu levantei foi que, em geral, o pessoal mais novo tem se acidentado mais, né? De 25 a 30 anos, de 30 a 35 anos, né? A gente percebe que no hospital mesmo a gente tem até pessoas aí, o maior volume de pessoas não é com essa idade, né? É com 35 a 40 anos, 40 a 45, né? O nosso perfil de profissionais está mais por aqui, como maioria. Enquanto que a maior parte dos acidentes que acontecem com os profissionais mais jovens, né? Que estão acabando de entrar, muitas vezes com menos experiência. A gente pode até ver aqui, né? Acidentes com tempo de serviço, né? A maior parte do pessoal que se acidenta tem de 0 a 1 ano ou de 1 a 2 anos, né? E o pessoal que trabalha no MAP, a maior parte já está aí com 3, 4, 5, 6 anos, né, de trabalho. Então, assim, em geral, isso representa exatamente essa questão. Os que estão entrando são os que mais se acidentam, né? Os que têm menos experiência, são mais jovens, que têm menos tempo de trabalho no hospital. Então, assim, nada disso foge muito do que a gente esperava, né? Mas é interessante ver esse tipo de levantamento para a gente tomar cuidado exatamente nessas faixas etárias, né? Assim, que inicia esse trabalho e os mais jovens. Não que os outros não devam, né? Outra questão também interessante foi da ocorrência de acidente, né? A maior parte dos acidentes ocorrem no período da manhã, né? Seguido do período da tarde e a menor parte no período da noite. Então de 6 a meio-dia, de meio-dia às 18 horas. A maior parte dos acidentes de 6 a meio-dia. Bom, um outro ponto também que eu sempre bato em todas as apresentações, né? Quem vê essas apresentações já deve estar cansado de ouvir, é a questão da vacinação. Então é muito importante que todos sejam vacinados contra hepatite B, né? Que é uma doença que tem vacina. Então é importante que vocês monitorem se vocês têm um anti-HBS ok em dia, né? Sempre que forem realizar os exames periódicos, levem as carteiras de vacinação com vocês para apresentar, para avaliarem se é necessário tomar mais alguma vacina, né? Porque para esses tipos de doenças a gente pode se cuidar, né, e se vacinar para não vir a adquirir caso haja algum acidente de qualquer tipo. Beleza, mas aconteceu um acidente, o que eu vou fazer agora? Né? A primeira coisa é a seguinte: lavar o local com água e sabão, né, ou soro fisiológico. Aqui nós temos nosso fluxo de acidente, né, padrão, mas muitos ainda não sabem, a gente tem muitas dúvidas disso, então por isso que a gente passa insistentemente nesses treinamentos, né.
Então, primeira coisa, lavar o local com água e sabão, ou soro fisiológico, né, se for uma mucosa. Comunicar a chefia imediata, o responsável pelo setor. Né, se for acadêmico, avisar o preceptor. Aí você vai preencher uma fichinha de acidentes, né, que está disponível na intranet. Se for um acidente com material biológico, o atendimento vai ser no hospital dia, né, se o evento ocorreu em dia de semana, né, no horário comercial, de 7 às 17. Lá vai ser dado esse atendimento inicial, né, estabelecendo o protocolo de acidente com material biológico, e vai ser realizado um acompanhamento com o profissional. Se não foi nesse período, né, de horário comercial, você vai procurar o PAN. Por um tempo a gente ficou com atendimento na CC2, né, enquanto o PAN ficou com atendimento COVID. No entanto, atualmente o atendimento já voltou para o PAN. Né? Então, assim, se não é em horário comercial, se é de noite, se é no fim de semana, se é no feriado, o atendimento é realizado no PAN. Né? Então, isso para o caso de material biológico, né? E no caso de não material biológico, vou falar em seguida. Então, o atendimento é no PAN nesses tipos de casos, né? Mas no primeiro dia útil em que o hospital dia estiver funcionando, o funcionário vai ter que se dirigir ao hospital dia para nova avaliação, né? Porque lá é que vai ser direcionado a questão do acompanhamento, né, de antirretroviral, etc. Então é muito importante não só ficar nesse atendimento do PAN, né? Quando o acidente não envolveu material biológico, né, que é também o que pode acontecer principalmente com o pessoal administrativo, né? Cair no corredor, cair numa escada, cair num estacionamento, que agora a gente espera que não aconteça mais, né? Após esse recapeamento. Mas nesses casos vai ser procurado o PAN, né? Ele vai fazer o primeiro atendimento. E é muito importante também, pessoal, que acontecido esse acidente, vocês vão à segurança do trabalho para fazer a notificação, né? Para fazer a abertura da CAT. O prazo para abertura da CAT é de 24 horas, né? Aliás, de um dia útil, né? Então, compareça até a segurança do trabalho para a gente fazer a abertura da CAT. E importante, né? Se for um acidente de trajeto, é importante também que um carro bateu no meu carro, um trajeto que eu estava indo para o hospital. Então, assim, nesses casos, é importante também que você faça o boletim de ocorrência, que hoje em dia pode ser feito até virtualmente, né? Então é importante levar toda essa documentação com você. E outro fato importante também sobre essa questão de acidente de trajeto é que o acidente de trajeto também só é caracterizado quando é um caminho de ida para o trabalho ou de volta para casa, desde que esse caminho seja um caminho convencional que você faz todo dia. Agora, por exemplo, hoje especificamente eu passei no shopping e depois fui para casa. Se ocorrer um acidente nesse caso, não é um acidente de trabalho, né? Tanto na ida quanto na vinda. Por quê? Porque não é o trajeto que você costuma fazer, ou não é o trajeto mais curto, não é o trajeto que você costuma fazer para o trabalho. Você desviou o seu caminho. Então, é uma outra questão legislativa também, onde não se caracteriza o acidente de trabalho nesse tipo de caso. Né? Só para deixar claro que a gente já teve problemas com isso também. Bom, e a questão do Covid, né? A gente ainda está na nossa época de Covid aí, né? Dos riscos. Então, caso tenha algum sintoma, os agendamentos são feitos no hospital dia, pelos ramais 31353354. O atendimento é realizado no hospital dia, né? E a partir dali é feito o exame, né? Se for o caso, né? É feito o exame do PCR, né? Então, o fluxo permanece o mesmo, né? E aí os envios de atestados são feitos por e-mail para a segurança do trabalho. Por meio desse e-mail aqui, né? sostmed.map.webser.gov.br. Como eu falei, né, todo acidente deve ser comunicado. Então, 24 horas, um dia útil após o acidente, comparecer à segurança do trabalho para fazer a abertura da CAT. Então, vamos falar agora de EPI, né, de equipamento de proteção individual. De acordo com a norma que fala de EPIs, né, qual que é a característica de um EPI? É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Né? Então, são todos os equipamentos que a gente tem aí, né? Os calçados, as luvas, as máscaras, óculos, né? Todos de uso individual. Uma outra questão, né? O que vai identificar que tipo de EPI você vai utilizar para que tipo de situação vai ser muitas vezes o tipo de paciente que você vai atender. Né? Então, a precaução padrão, né? Em geral, o básico é a questão da higienização das mãos, né? Uso de luvas e aventais descartáveis, óculos e máscara de segurança e o descarte na caixa de pérfuro cortante. Né? Se é um paciente, precaução por contato, né? Mais uma vez, higienização das mãos,
avental, luvas e a utilização do quarto privativo. Sim, uma precaução por gotículas, né? Higienização das mãos, máscara cirúrgica no profissional, máscara cirúrgica no paciente e utilização do quarto privativo. Um exemplo de acidente que a gente teve, né? Ao desbridar a ferida extensa em região da virilha e coxa de um paciente, houve uma projeção de sangue e secreção nos olhos. Né? Então, como eu falei, importância de se usar o óculos de proteção na realização de procedimentos. Bom, e agora, né, apesar de EPIs ter tudo a ver também com a nossa norma de segurança do trabalho em serviço de saúde, adentrando mais no nosso item específico, né, da NR32, a gente fala de perfluorocortantes. Né? Os perfluorocortantes são seringas, agulhas, scalpes, ampolas, vidros, de um modo geral, né, ou qualquer material pontiagudo que contenha fio de corte capaz de causar perfuração. Né? Então, os bisturis, as agulhas, todos são os perfluorocortantes, né, que não é novidade para ninguém, mas o que, apesar de não ser novidade, ainda gera muito problema é isso aqui. Ó. Os trabalhadores que utilizam objetos perfluorocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. Né? A gente tem ainda muitos casos de descarte incorreto, né? Deixar o perfluorocortante jogado, vou mostrar um vídeo mais à frente aí. Então, assim, é bem complicado. Né? Então, e são os profissionais assistenciais, né, que manipulam e geram esses materiais durante a assistência e eles é que vão fazer o descarte adequado. Então, quais são as principais causas de acidente com perfluorocortante? Descarte incorreto, né? O perfluorocortante largado em cima de uma maca, né? Deixado no chão, jogado no lixo. Né? Então, nesse tipo de situação, o pessoal da limpeza já se acidentou, já tivemos casos aqui. Né? E eles são as pessoas que não devem se acidentar, né? Não devem ter contato nenhum com esse tipo de material, né? Perfluorocortante, e acabam tendo. Né? Então, a gente teve esse caso aqui também, né? Que o pessoal da hotelaria repassou pra gente, ó, de quantidade de itens que foram encontrados, né, no arsenal aí de, de lençóis, dentre outros itens que foram para lavanderia, né? A quantidade de pinças, de seringas, de agulhas, né? Então, assim, por isso que assim, a gente fala esse tipo de coisa, né? Às vezes parece muito repetitivo ou não muito importante, né? Mas quando a gente vê a realidade do que a gente encontra em alguns meses no hospital, a gente vê que, assim, de fato, é uma situação que gera acidentes, né? Que acontece, que é recorrente e que a gente tem que tomar muito cuidado. Um outro ponto também que gera muitos acidentes, né, como eu falei anteriormente, é a improvisação de ferramentas cortantes, né, lama de bisturi, dentre outros. Né, a pessoa aqui utilizando bisturi para cortar esparadrapo, bisturi para abrir um vidro de soro. Né, então, evitar, olha para você ver, a mão da pessoa fica já quase cortando. Né, então, é um risco muito grande. Como eu falei também, o limite, né, de 5 centímetros abaixo do bocal, chegou nesse ponto, fechou a caixa e despachou para o lixo. Né, para coleta, né? Então, assim, não deixar chegar nunca a um ponto desse. Né? E a gente ainda vê esse tipo de situação no hospital. É vedado o RENCAP, né? Como eu falei, e a desconexão manual de agulhas, né? Acabou de usar, já joga direto no, no descarte, né? Não fica desconectando a agulha para poder descartar em separado. Essas caixas de descarte devem ficar sempre em suporte específico, né? Nunca em cima da mesa. Por quê? Pode acontecer situações desse tipo, né? Tem um plástico aqui dentro, ele pode vazar e a caixa pode perder, né, suas características estruturais aqui e acabar, quando a pessoa for levantar aqui, vazar todo aquele líquido. Já aconteceu isso aqui também. Né? Então é importante, né, vocês podem abrir um help para o pessoal da infraestrutura, né, que eles fazem esse tipo de suporte para colocar as caixas de perfo e instalar sempre na altura, né, compatível com a estatura dos profissionais. Então, todos esses itens aqui eu já mencionei, né? E aí um relato de acidente, né? O trabalhador perfurou sua mão esquerda em uma agulha no momento em que descartava uma outra agulha em uma caixa de pérfuro cortantes. Então, foi exatamente esse tipo de situação. Uma agulha aqui saindo para fora, a pessoa foi descartar, provavelmente estava numa altura, eu não lembro desse caso aqui em específico, mas provavelmente estava numa altura acima da linha dos olhos de algumas pessoas que trabalham no setor, né?
Então o profissional foi descartar, não viu, foi colocando a mão e se perfurando. Então o que acontece? Se perfura com uma agulha dessa, não sabe qual que é o qual que é o paciente que foi atendido, né, que foi manuseada essa agulha com ele. Então vai se tratar como se o paciente pudesse ter alguma comorbidade, né, alguma hepatite, HIV, etc. Então a pessoa vai ter que acabar tomando um antirretroviral, né, e isso complica muito a situação. Um outro ponto, né, que a gente tem ainda muito no hospital é a questão dos adornos, né? Então, segundo a NR32, é proibido, né, o ato de fumar, o uso de adornos, o manuseio de lente de contato em pós-trabalho, né? A questão do fumo também, pouco tempo atrás a gente teve um caso de um acompanhante que jogou um cigarro, né? Pelas câmeras conseguiu ver que ele jogou um cigarro num tronco de madeira cortado, né? Que já estava seco. E aí passou 7, 8 minutos já estava começando a pegar fogo naquele tronco, né? Então assim, por sorte não veio a ter maiores problemas, mas esse tipo de situação, né, gera um risco enorme de incêndio no hospital, né? Então assim, daí a importância da gente cuidar, né, e não fumar de forma alguma dentro de hospitais, né? Então, fora o fumo, que também é um ponto muito importante, o uso de adornos, né? O uso de adornos, já fomos multados pelo Ministério do Trabalho, né? É importantíssimo que todo mundo deixe de usar anéis, brincos, piercings, etc, né? Então aí é uma matéria, né? Anéis e relógios podem ter 428 vezes mais germes do que vasos sanitários, né? Então, tá aí as justificativas, né? Além disso, né, reduz a efetividade e pode danificar um EPI, né? A pessoa ali usando um anel enquanto usa uma luva. Então é muito importante esse tipo de situação, né? Não só para a segurança do profissional, como para preservar o hospital de possíveis multas, né, e fiscalizações de órgãos de controle. Dificulta também a higienização, né? A higienização das mãos fica totalmente comprometida com o uso de adornos. Como eu falei, né? Mas poderá ser multado por órgãos fiscalizadores nesse tipo de situação. Além disso, né, favorece a propagação de agentes biológicos, né, dos diversos ambientes. Como não dá para você lavar direito, você vai acabando transmitindo agentes biológicos, né, possibilitando essa transmissão e quebrando essa cadeia, né, de transmissibilidade, podendo levar até para casa. Então, demais orientações, pessoal, como eu falei, a questão do manuseio de lente de contato também, né, esse é um caso que a gente tem pouco, assim, aliás, né, a gente vê pouco, né, não sei se acaba acontecendo, mas se você faz uso de lente de contato, não manuseie, né, dentro do setor, no posto de trabalho, que também é um item de grande risco. Né. Celular também, né, hoje em dia que a gente usa tanto, fácil de higienização constante, né, também é fonte de bactéria, já tem vários estudos, né, da quantidade de, de agentes biológicos que a gente pode achar nos celulares, nas capas, etc. Então, tomar esse cuidado. O celular tem mais micróbios que o banheiro, né, mais um item aí também complicado. Não só o celular, né, como os demais pertences pessoais. Então é importante estar sempre cuidando disso, mantendo higienizado, limpo, para não vir a se contaminar. Como eu falei também antes, né, a questão do calçado fechado, importantíssimo, né, usar calçado fechado. A gente já distribuiu 2, 3 remessas, já estamos com uma nova remessa para distribuir para os que precisam, que ainda não receberam. Então, que eu acho que agora todos já receberam, né, inclusive a RJU, o EPSER. Então, caso o seu não esteja bom, precise trocar alguma coisa de número, etc., pode vir conversar com a gente na Segurança do Trabalho, no Banco de Sangue. E, como eu falei, né, os calçados devem ser proteger o dorso do pé, né, e de preferência também serem de materiais que não absorvam líquidos, né. Então, o ideal não é utilizar aqueles calçados que a gente usa para academia, né, para caminhar. O ideal são sapatos realmente fechados, né, onde um líquido desse, por exemplo, não pode ser absorvido pelo calçado, não pode penetrar no calçado. E menos ainda, né, uma agulha que também pode penetrar num calçado desses com material absorvível, né? Então é importante que seja esses mais de couro e por isso que a gente fornece aquele ou de borracha, né, que é o que a gente fornece, parecido com esse preto, que é o que a gente está tendo atualmente. Para as mulheres também, né, manter o cabelo comprido sempre preso, né, de preferência com coque ou touca, né, dependendo do setor ou da especificidade do paciente que está tratando.
E para os homens, a questão das barbas, né? Evitar, porque até o uso da N95 é prejudicado, né? Quando se tem barba e acaba prejudicando a vedação. Questão da alimentação também, né? Aqui dois exemplozinhos. Profissional numa cirurgia tomando ali um sorvete, profissional atendendo, tomando um café. Então, é proibido realizar qualquer tipo de alimentação no local de trabalho, né? Então, sempre utilizar as copas, né, que são os ambientes destinados para esse fim, e armazenar esses alimentos sempre em locais adequados, né? Em armário de copas ou em geladeiras, etc. E nunca no ambiente de trabalho, como a gente já teve aqui também. Por fim, né, a utilização de pias, né? Nunca utilizar a pia dentro do setor para fazer para fins diversos previstos, né? O cara ali escovando o dente. E em caso, a gente já teve também recentemente casos de que a pessoa se acidentou ou estava com algum machucado nos membros superiores, né? Então, nesse tipo de situação, você pode procurar a gente também para fazer um atendimento médico e avaliar se é o caso de realizar o trabalho naquele dia ou daquela forma, ou se terá que mudar por um tempo, por um período, o trabalho realizado em virtude desse ferimento que a pessoa possa ter, né? Então, deve ser realizadas as devidas precauções, né, para evitar o contato. Então, é muito importante nesse tipo de situação, né, passar pela avaliação da medicina do trabalho. E a questão das vestimentas também, né? Foi um outro item que o hospital foi multado, né? Que foi o pessoal deixar os locais de trabalho com jalecos, né? Muitas vezes até com privativos. A gente tem aqui um caso, pessoa com privativo na academia, né? Um, aqui um profissional com jaleco, né, se alimentando, né? Então, assim, é muito complicado esse tipo de situação. O hospital já foi multado por isso. Então, assim, saiu do hospital, o jaleco fica no hospital, ou guardado no carro, na bolsa, e privativo fica no hospital, né? Risco de queda também, né? Como eu falei, a gente teve alguns casos de queda no hospital. A maior parte foi no estacionamento, mas teve alguns casos também interno. Então, assim, tomar cuidado quando, quando tiver o pessoal da higienização tiver realizando a limpeza, né, dos corredores, né? Caso não tenha sido sinalizado. Avaliar, tomar cuidado. Já tivemos casos de pessoas escorregando aqui, né? Ter o cuidado de também não ficar transitando nos corredores no celular, que também é uma fonte de risco, tanto para cair em alguma escada. Já tivemos casos aqui, né? Em rampa também, já tivemos casos de acidente dessa forma aqui. Então, tomar cuidado com isso. Gestante, né? Gestantes também atualmente, pelas normas normativas da CLT, estão sendo afastadas dos locais de trabalho, né? Não perdem salubridade. Mas são afastados do ambiente insalubre, né? Então, por enquanto, a gente está tendo esse entendimento aí, que chegou a mudar algumas vezes aí nos anos anteriores, mas atualmente está sendo esse entendimento que a gente está tendo. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, né? Estamos lá no ramal 3268, na segurança do trabalho, e podem contar conosco aí. Obrigado por assistir esse vídeo e até mais.